Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas você está me assistindo, mas eu sei que agora é o momento que você vai entender o porquê das coisas. Você não vai apenas relembrar ou aprender a fazer expressão numérica, mas você vai compreender por que nós temos que seguir um determinado passo para poder chegar no resultado. Então, vem comigo! Então é isso, galera. Antes de começar a explicar qualquer coisa, vamos compreender um pequeno detalhe. Veja bem, veja bem. Nós temos aqui que toda multiplicação é uma adição de parcelas repetidas. Observe que 4 vezes 5 nada mais é do que uma adição. 5 mais 5 mais 5 mais 5. Quando eu faço 5 vezes 4, é uma adição de 4 5 vezes. E quando eu faço 3 vezes 2, é uma adição de 2 3 vezes. Ok. Nós sabemos que em uma expressão numérica, quando nós temos a multiplicação ela possui prioridade. Então veja bem como que a gente vai fazer. Observe essa expressão numérica aqui. Primeiro foi resolvido 5 vezes 3, olha só, 5 vezes 3. 5 vezes 3 está aqui, ó, o resultado, 15. E só depois eu fiz a adição. 15 mais 15 dá 30. Perceba que se eu fizer em uma ordem diferente, o resultado vai ser diferente. Olha só, se eu fizer primeiro 15 mais 5, o resultado vai ser 20. E fazendo então a multiplicação 20 vezes 3, encontro como resultado 60. Percebeu que se eu fizer uma expressão numérica em ordens diferentes, o resultado será diferente. Mas não pode haver dois resultados diferentes para uma só expressão numérica, para uma única expressão numérica. Então, nesse caso, a gente precisa entender. O primeiro caso foi o caso correto. O segundo caso foi o caso incorreto. Mas por que, professor? Por que eu tenho que fazer a multiplicação primeiro? Aqui está a explicação. Olha só. A multiplicação, como nós vimos no slide anterior, ela nada mais é do que uma adição de parcelas repetidas. Então, observe que esse 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 nada mais é do que o 5 vezes 3. Então, nós temos aqui, ó, o 15 com mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, que é igual a 30. Então, observe que quando eu faço essa adição, ó, 15 mais 3, 18, 21, 24, 27, 30. O resultado adequado é o 30 e não o 60, como a gente encontrou anteriormente. Então, toda vez que você tiver uma multiplicação em uma expressão numérica, por exemplo, 5 mais 2 vezes 3 menos 7. Aqui eu tenho uma expressão numérica que eu tenho 3 operações matemáticas. Eu tenho uma adição, eu tenho uma multiplicação e eu tenho uma subtração. Perceba que primeiro eu vou ter que fazer a multiplicação. Por quê? Porque isso aqui é uma adição. Então, para transformar isso aqui em uma adição, eu multiplico primeiro, para que essa multiplicação seja 3 mais 3 mais 3. Então, nesse caso aqui vai ficar 5 mais 6, que é o resultado de 2 vezes 3. Observe que eu troco toda a operação pelo seu resultado, menos 7. Agora eu tenho adição e subtração. Entre adição e subtração não existe prioridade. Então a gente resolve aquela que aparece primeiro. Nesse caso apareceu essa continha primeiro. Então 5 mais 6 dá 11 e 11 menos 7 vai dar 4. Então espero que vocês tenham compreendido. E agora a gente tem que entender a divisão. Onde é que a divisão vai entrar nesse meio aí? Olha só. E entre a multiplicação e a divisão, há prioridades? A resposta é não. Porque veja só, da mesma forma como que eu posso escrever uma multiplicação como uma adição, eu também posso representar uma divisão
também como uma adição. Isso significa dizer que a divisão ela tem prioridade em cima da adição e subtração, mas entre ela e a multiplicação não existe prioridade. Pense comigo, olha só, se eu tivesse assim, 7 vezes 5 mais 8 dividido por 2. Olha só. Não sei se vocês percebem, mas eu consigo escrever tudo isso daí como se fosse uma adição. Olha só que interessante isso. Como é que seria 7 vezes 5 em forma de adição? Eu teria que colocar o 5 7 vezes. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora você deve estar me perguntando, mas professor, como que eu vou escrever 8 meios em forma de adição? Olha só, não sei se vocês lembram, mas existe um conceito lá de frações que diz que toda divisão pode ser escrita em forma de fração. Então, por exemplo, 8 dividido por 2 é a mesma coisa que escrever a fração 8 meios. E eu posso escrever a fração 8 meios como sendo uma adição de 1 meio. Ou uma adição de 2 meios, por exemplo. Então, por exemplo, aqui eu poderia fazer o seguinte, ó, isso aqui é a mesma coisa que, vamos supor que 1 meio mais 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 1 meio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então veja bem, eu posso escrever qualquer divisão também na forma de adição. Olha para cá. Então isso me leva a compreender que eu preciso resolver primeiro essa divisão para que essa adição ela seja cumprida. Então se eu fizer aqui, ó, tudo isso daqui somado, deixa eu só dar uma reduzida aqui nesse espaço, aqui ó, se eu conseguir fazer essa adição aqui ó, eu resolvo essa expressão numérica. Aí você deve estar pensando aí, professor, mas eu vou precisar fazer isso para resolver as expressões numéricas? A resposta é não, lógico que não. O que eu estou mostrando para vocês é que entre multiplicação e divisão não existe prioridade. Até porque a gente sabe que a adição eu posso fazer em qualquer ordem que o resultado vai ser o mesmo. Então, por exemplo, 3 mais 5 é igual a 8. Se eu fizer 5 mais 3, o resultado também vai ser 8. Então, basicamente é isso que eu queria trazer para vocês aqui, para que vocês compreendam o porquê das coisas. Compreendido o porquê, vamos resolver essa expressão numérica aqui. Eu vou apagar isso aqui, que logicamente a gente não precisa desenvolver a conta dessa forma. E aí a gente pode pensar da seguinte maneira. O 7 vezes 5, como ele está separado do 8 dividido por 2, através de uma adição, eu posso resolver ao mesmo tempo, porque eles não possuem prioridade. Então, 7 vezes 5 vai dar 35, somado ao resultado de 8 dividido por 2, que vai dar 4. Ou seja, nós temos aqui como resultado final dessa expressão numérica o número 39. E aí, você gostou do vídeo? Esse vídeo te clareou uma das coisas que você já sabia fazer, mas que você não sabia por quê? Deixa seu joinha, se inscreva, compartilhe o vídeo aí. Leve informação para as pessoas que você gosta. Não tem um presente melhor que você possa dar para essas pessoas. Então, te vejo no próximo vídeo. Valeu!